uma noite a qual vocês vão entrar na presença do Rei. Do Rei Jesus, amém? Você está preparado para entrar na presença do Rei nessa noite? Amém? Então, amados, eu vou chamar o ministrador dessa noite. No reencontro se janta depois, tá? Vou chamar o ministrador dessa noite, que é o pastor Felício. Ana. E ele vai estar fazendo oração. Boa noite. Graça e a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Sejam muito bem-vindos ao reencontro. Deus tem algo tremendo para realizar na vida de vocês nesse final de semana, amém? Tudo que vocês precisam está de coração aberto. E permitir que Deus possa realmente fazer o que Ele quer fazer nesse final de semana, amém? A Samanta vai colocar uma música. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos começar esse reencontro da melhor forma, que é orando. Eu não sei qual é a expectativa que você chegou nesse lugar, mas eu quero desde já profetizar que Deus vai superar todas as suas expectativas. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, comece a falar com Deus, comece a atrair a presença dEle e dizer da sua fome, da sua sede, do desejo que você tem de se encontrar com Ele, de estar com Ele. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. A palavra de Deus conta de uma mulher que há 12 anos ela perdia sangue, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher que ouviu falar de Jesus estava passando na sua geografia, na sua localidade. E aquela mulher disse: se eu tão somente tocar na orla do seu manto dele, na orla do seu manto eu serei curado. E aquela mulher então enfrentou uma multidão. E ela tocou na orla do manto, e imediatamente, quando ela tocou na orla do manto de Jesus, a sua hemorragia foi estancada e ela alcançou o seu milagre. Não sei como você chegou aqui nesse reencontro, mas eu quero declarar que nesse final de semana o Senhor vai curar todas as suas feridas. O Senhor vai sarar todas as suas dores. Ele vai curar os seus traumas. Fale com Ele.
desde já, Senhor, invocar o Teu nome e te pedir, Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo possa se fazer presente, Pai, nesse ambiente, nesse local, durante todo esse final de semana, de uma forma sobrenatural, Pai. Que cada vida que aqui chegou, Senhor, possa ser tremendamente tocada pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, Tu que sonda e conhece os nossos corações, Tu sabes como cada um chegou nesse lugar, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um, Tu sabes as dores, os traumas, as guerras. E nós Te pedimos que o Senhor realmente possa vir com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder, trazendo cura, restauração, libertação, transformação a cada vida que está nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, amém? Fui convidado para estar compartilhando com vocês nessa noite uma mensagem que tem como tema, já me apresentaram aqui, né? Todo mundo acho que já me conhece, eu sou o pastor Christian, filho mais velho da pastora Nena, do pastor Dalci. E eu fui convidado para compartilhar uma palavra na noite de hoje sobre rejeições. O tema da minha mensagem é rejeitando as rejeições. A rejeição, ela é um sentimento. Muitas vezes não existe, mas que nós sentimos. O que é rejeição? Rejeição é você se sentir traído, se sentir desprezado, se sentir ignorado, recusado por algo, por alguém. Você já se sentiu desprezado, talvez no ambiente de trabalho? Quem sabe na tua própria casa, na tua família, às vezes pelo teu próprio cônjuge, às vezes por um filho. O sentimento de rejeição é algo que todos nós, mais dia ou menos dias, vamos ter que encarar. Jesus Cristo, Ele foi o mais desprezado de todos os homens. A palavra de Deus diz como um de que se escondia o rosto. Ele foi desprezado. E nós, olhando para Ele, beleza alguma víamos, para que nos agradássemos. E esse mesmo Jesus que esteve aqui na terra, Ele disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, nem o discípulo maior do que seu mestre. Então se perseguiram a Jesus, se desprezaram a Jesus, se rejeitaram a Jesus. Tudo o que Jesus passou, se você de fato é alguém que está seguindo os passos de Jesus, se eu e você somos alguém que estamos seguindo o mesmo trilho, o mesmo caminho, não há ninguém que mais dia ou menos dia vai enfrentar ou vai deixar de enfrentar as mesmas coisas que ele enfrentou. Se ele foi perseguido, você e eu seremos perseguidos. Se ele foi rejeitado, você e eu seremos rejeitados. Se ele foi desprezado, você e eu seremos desprezados. A única coisa que eu quero profetizar é que você não vai precisar morrer numa cruz, amém? Fica tranquilo. Eu acredito que ninguém que está aqui vai precisar morrer numa cruz. Mas nós teremos que trilhar o mesmo caminho. Se é que queremos realmente seguir Jesus. E, como eu tenho certeza que todos que estão aqui estão seguindo os passos de Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, com certeza você já deve ter experimentado alguns desses sentimentos que eu falei aqui nessa noite. Mas, nessa noite você será encorajado a rejeitar esse sentimento. Como eu falava, rejeição é um sentimento. Às vezes é real, às vezes realmente você está sendo rejeitado. Às vezes você está sendo ignorado. Mas muitas vezes você poderá estar sendo apenas provado. Porque na caminhada cristã, Deus vai muitas vezes nos provar. Por que Deus nos prova? Deus nos prova porque Deus está interessado no nosso crescimento. Deus está interessado no nosso amadurecimento. E porque Deus está extremamente interessado em nos fazer crescer, nos tirar de uma condição de meninos espirituais e nos levar para uma condição de pais espirituais, pais que geram filhos, pais que nutrem. Deus vai nos provar muitas vezes. E Ele vai permitir que o teu patrão,
teu pastor, tua pastora, teu marido, tua esposa, teu filho, teu colega de trabalho. Alguém em algum momento vai te ignorar, vai te desprezar, vai te rejeitar. De repente, teu patrão faz uma linda festa, esquece de convidar você. De repente, teu melhor amigo, né? Faz uma festa de aniversário, convida todo mundo e esquece de você. Uma grande amiga sua vai casar, celebra um casamento, e no dia do casamento ela convidou todo mundo, mas de você ela esqueceu. E aí vem aquele sentimento. No dia do seu aniversário, pessoa que você ama tanto, nem lembrou, né, de fazer sequer um telefonema, ou sequer mandar uma mensagem no WhatsApp, parabenizando você pelo seu aniversário. E aí vem aquele sentimento, o sentimento de rejeição. E aí você começa a se sentir um nada, se sentir alguém que foi ignorado. Mas essa mensagem, queridos, ela não fala apenas de rejeição. Essa mensagem de hoje, que nós vamos estar lendo um texto já, um texto na Bíblia, que está lá em 2 Samuel, capítulo de número 9, que vai nortear essa mensagem. A mensagem de hoje, ela não fala apenas de rejeição, mas ela fala sobre feridas emocionais, sobre a necessidade de colocar para fora as nossas dores, os nossos traumas. É uma mensagem que fala sobre abandono, traição, que vai lembrar você, se em algum momento na sua vida você, de repente, passou por uma surra, levou uma surra do seu pai, levou uma surra da sua mãe. Talvez alguém aqui levou até um soco, ou levou um chute. Eu já tive uma discípula minha, eu já contei isso em outras oportunidades, que a mãe dela pegou um sapato, salto alto. As mulheres aqui sabem o que é um sapato salto alto, né? Meu pai é da época que fabricava o Luiz XV. É Luiz XV, chama, pai? É um salto 15. Era um salto bem alto e fininho. Aí imagina, a mãe pegou a filha no momento de ira e pegou o salto e deu na testa da filha. Até hoje, você vê a moça, hoje é uma mulher casada, tem filhos, foi discípula minha há muitos anos. Você olha para ela, tem um furo na testa. Se você perguntar para ela o que é aquela marca na testa dela, a mãe dela, no momento de ira, deu com o sapato na testa da filha. As coisas acontecem. Então, situações como essa, uma traição no casamento, o abandono dos pais, palavras. Quem aqui nunca foi vítima de palavras duras? Por alguém que estava amargurado, ressentido, às vezes por um professor em sala de aula, falta de dinheiro, traição, uma falência financeira, perdas. Todos esses acontecimentos que geram feridas, geram traumas, geram dores, que fazem com que muitas vezes a gente se sinta, com que a gente fique literalmente paralisado. E para falar de paralisação, para falar sobre tudo isso, nesse início do reencontro, eu quero usar um texto que está em 2 Samuel, capítulo de número 9, e a gente vai contar para vocês a história de um personagem bíblico chamado Mefibosete. 2 Samuel, capítulo de número 9, a palavra de Deus vai dizer assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-me o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum na casa de Saul em que eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir,
filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou, e disse-lhe Davi: Mefibosete, respondeu ele, teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teu filho e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aumenta o volume aí, pastor. Amém? E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Esse texto, amados, ele está falando de um momento na história do reinado de Davi, do rei de Davi, e quando ele vai fazer uma pergunta, se existia alguém ainda da descendência do rei Saul, o rei anterior ao reino de Davi, na qual Davi poderia abençoar, porque Davi havia feito aliança com Jonatas que era neto de Saul, e Davi, nesse episódio, ele pergunta: tem alguém ainda da descendência de Saul, da casa de Saul, que eu possa abençoar? Então chamaram um homem cujo nome era Ziba, que entrou na presença do rei, e ele respondeu: olha, tem uma pessoa lá na terra de Lodebar, ele é neto de Jonatas, se chama Mefibosete. E então Davi manda chamar esse homem. Só que esse homem, amado, chamado Mefibosete, ele não era um homem comum, ele não era uma pessoa comum, ele era alguém que estava aleijado dos pés, alguém que, em primeira instância, significava, o nome dele, Mefibosete, significava aquele que conquista Baal, conquistador de Baal. No Antigo Testamento, Baal, ele era um ídolo do Antigo Testamento. Só que esse menino, que tinha nascido com esse nome, né? Para quem não sabe, na cultura hebraica, sempre que um judeu ele coloca o nome de um filho, aquele nome tem um significado, e aquele pai, aquela mãe, deseja que essa criança, quando ela se desenvolve, quando ela se desenvolver, ela venha realmente cumprir o significado do nome. E esse menino, chamado Mefibosete, recebeu o nome, aquele que conquista Baal, o conquistador de Baal, porque o desejo dos pais é que aquela criança, quando se desenvolvesse, se tornasse alguém que fosse destruir toda a idolatria em Israel, que fosse acabar com a idolatria a Baal. No entanto, esse menino, que era descendente de Saul, da família real, que tinha sangue azul nas veias, que era um nobre, um príncipe, um herdeiro do trono, na sua infância, aconteceu uma batalha
entre o reinado de Saul e os filisteus. E naquela batalha, Saul morreu. E Jonatas também morreu. E aí, naquele momento de guerra, no momento de desespero, a babá dessa criança, a babá de Mefibosete, ela sai às pressas, correndo, para tentar fugir daquele local, daquele ambiente. E naquele momento de pressa, naquele momento de correria, naquele momento de desespero, ela deixa a criança cair. E quando ela deixa Mefibosete cair, essa criança então, ele fica paralítico, de ambos os pés. Então, de repente, aquele garoto promissor, aquele menino que tinha nascido com um chamado, ele tinha nascido com um projeto, algo que Deus havia talvez desenhado para aquela criança. Alguém queria conquistar Baal, alguém que ia destruir a idolatria no período do reinado de Davi, de Saul. Essa criança então agora, ela fica paralítica. Ela fica com todo o seu futuro comprometido. Alguém que nasceu para ser um vitorioso, de repente começa a se sentir um derrotado. Eu não estou vendo nenhum paralítico aqui no nosso meio, não estou vendo ninguém aqui, a menos que eu esteja muito enganado, mas eu não estou vendo ninguém aqui que entrou numa cadeira de roda. Eu tenho uma grande amiga, né? Não dá para dizer grande, mas uma amiga minha que é cadeirante. Talvez alguns de vocês aqui tenham amigos cadeirantes, né? E essa amiga minha, ali da cidade de São João Batista, é um exemplo, né? Porque é uma guerreira. Ela está lutando para comprar agora um carrinho motorizado para ela, né? Então, talvez alguns de vocês aqui também tenham amigos cadeirantes, né? E a gente acompanha a luta deles, a guerra deles, por não poder se locomover como nós. No entanto, amados, muitos de nós, às vezes, nós não estamos numa cadeira de rodas, não somos cadeirantes, mas a exemplo de Mefibosete, de acordo com situações que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência e até mesmo na fase adulta, existem situações que nos paralisam. E muitas vezes, assim como aconteceu com Mefibosete, alguém que deveria se sentir um vitorioso, imagina, alguém que era descendente de rei, era nobre, era alguém de uma linhagem real, ele era um príncipe. Muitos de nós aqui talvez não tenham noção do que é isso, né? Por quê? Porque nós estamos aqui num país onde tem sistema presidencialista, né? Muitos aqui talvez nunca tiveram lá, quem sabe na Irlanda, na Inglaterra, não sabe como que é o sistema de um rei. Mas no reinado, o rei absoluto de toda a geografia, de toda a terra. Jesus, ele é rei de todo o planeta, de todo o universo. Então o rei, ele é dono de tudo. No reinado, se tiver um passarinho lá no jardim do pátio real, aquele pássaro é considerado o pássaro real. O jardim é o jardim real. A carruagem é a carruagem real. Os súditos são os súditos do rei. Ou seja, tudo pertence ao rei. Ou à rainha. Recentemente faleceu a rainha da Inglaterra, né? Rainha Elizabeth. Então, no reinado, o rei é dono de tudo. Então, imagina, você ser neto do rei. Significa que você seria o sucessor ao reinado. Que você seria dono de tudo. Governante máximo de todas as coisas. E esse homem, que nasceu com tamanha promessa, com esse sangue azul nas veias, de repente, ele se vê numa condição de cadeirante, numa condição de estar aleijado. E como eu falava para vocês, muitos de nós, por causa das circunstâncias da vida, ficamos muitas vezes também paralisados. Muitos chegaram aqui talvez com sonhos, ou de repente chegaram aqui e nem tem mais sonhos. Todos aqui já fizeram encontro face a face com Deus.
E no encontro, Deus devolve para nós a capacidade de sonhar. Só que a vida ela é tão cruel, assim como foi com esse jovem, que muitas vezes nós perdemos a capacidade de sonhar. E talvez chegou gente aqui que já nem está mais sonhando mais. Esse jovem, Mefibosete, que deveria ser um vitorioso, estava se sentindo um derrotado. Alguém que nasceu para reinar, estava se sentindo abatido. Alguém que deveria sonhar com um futuro promissor, imagina sonhar em seu futuro rei de Israel. Agora se encontrava aleijado, paralítico, sem sonhos e vivendo o drama da rejeição. Uma pessoa que fica paralisada. Você deve conhecer pessoas tetraplégicas, talvez. Eu tenho um menino que ele é autista, né? Meu filho Levi Marques, e durante um tempo ele frequentou a PAI. Então a gente levava ele na PAI por intervalo de um ano e pouco mais ou menos, e ali na PAI a gente conheceu pessoas, né, em situações assim, né, que precisa ser carregado no colo. Eu conheci um pai, até eu acho que aquele homem ele foi funcionário do meu pai há muitos anos atrás, na fábrica de calçado do meu pai, e ele tem um filho especial que ele não anda, né? Então imagina a situação. Era mais ou menos a situação de Mefibosete. Que sonho alguém assim pode ter? Será que uma pessoa nessa situação pode sonhar em ter um casamento perfeito? Será que ela pode sonhar em ter um emprego perfeito? Será que ela pode sonhar em ter, de repente, ter o seu próprio negócio? Difícil, né? Mefibosete se sentia um cão morto, como a gente leu aqui na palavra. Ele se sentia um nada. Se sentia a terceira pessoa depois de ninguém. Alguém que tinha nascido para ser um príncipe, para ser rei, agora se encontrava paralisado pelas circunstâncias da vida. Mefibosete foi morar numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa cidade do silêncio. Vem de uma palavra, né? Ló, de não, e debar, palavras. Ou seja, cidade sem palavras. Cidade sem palavras. Ou seja, o fato dele ter ido morar numa cidade sem palavras, Lodebar, significa que ele foi morar na terra do silêncio. E geralmente é isso que acontece com a gente. Quando nós somos feridos emocionalmente, quando nós enfrentamos um abuso na alma, alguns aqui talvez já sofreram abuso, às vezes de um cônjuge, de um namorado, né? Eu já tive discípula que foi abusada pelo próprio pai. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar na história da pastora Joyce Meyer, né? Que é uma pastora conhecida no mundo todo. Ela foi abusada pelo próprio pai. Como sarar uma ferida dessas? Como sarar uma ferida de alguém que foi abusada pelo próprio pai? Então talvez alguém chegou aqui, possa ter enfrentado coisas semelhantes. Uma menina que é abusada sexualmente por um adulto, por um homem, ela cresce com ódio de homem, ela cresce com repulsa por homem. Mulheres assim, eu já conheci mulheres assim, que elas não podem ser tocadas. Aí uma mulher dessa entra num casamento, ela nunca vai conseguir ter uma intimidade com o marido, como deveria ser. Por quê? Porque ela foi tocada por um outro homem, e aquilo gerou traumas. E ela acha agora que todo homem é igual. Ela até casa, mas ela nunca consegue se soltar totalmente para o marido. Por quê? Porque ela acha que homem é tudo igual. Então existem situações que traumatizam as pessoas. Isso pode acontecer com um homem também, né? Alguns anos atrás, noticiou na televisão uma situação de um homem que foi criado numa casa de prostituição, foi criado pela sua irmã mais velha, que trabalhava numa casa de prostituição, e aquele jovem foi se criando naquele contexto ali de prostituição,
E, com o tempo, esse jovem acabou assassinando, né, vários homens lá dentro daquele prostíbulo. E aí, isso veio notícia, não sei quem acompanhou, isso foi a notícia nacional. Por que esse tipo de coisa acontece, né? Porque aquele menino que foi criado naquele contexto de prostituição, de tanto ver talvez a sua própria irmã sendo usada e abusada por outros homens, ele foi desenvolvendo dentro dele um sentimento de repulso também para com homens, até que chegou o dia que ele teve talvez uma liberação ali de adrenalina, e ele pega uma arma, então sai atirando, matando todos os homens. Eu sempre digo, queridos, cada pessoa é o que é porque tem uma história por trás. Esse homem que assassinou várias crianças lá em Blumenau recentemente, quantos caras sabendo? Né? De um homem que assassinou várias crianças na cidade de Blumenau. Isso tem uma história por trás. Todos nós temos uma história. Cada um aqui tem uma história. E cada um é o que é porque tem uma história por trás. E às vezes, amados, a gente não abre a nossa história para ninguém. Muitos chegaram aqui vivendo em Lodebar, como Mefibosete foi parar na terra sem palavras, a terra do silêncio. Por quê? Porque abrir o nosso passado para alguém, expor as nossas dores, expor as nossas feridas, dói muito. Às vezes dói muito. A gente tem medo de qual vai ser a reação do outro, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de ser, talvez, ignorado, não aceito, e aí a gente se cala. Imagina uma mulher que passa por uma situação como essa, ter coragem de falar para o namorado ou para o noivo o que ela viveu no passado. Ela pode ter medo de repente, aquele relacionamento se acabar. O noivo ficar sabendo do que aquela jovem passou no passado, ter sido abusada, estuprada, ou coisa semelhante, e ali o relacionamento terminar ali. Aí essa pessoa se cala, ela vive um silêncio. Mas aqui no reencontro, queridos, o Espírito Santo vai te encorajar a se abrir. Você precisa se abrir. Salmo de número 32, versículo 3, um salmo de Davi, ele vai dizer: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. Quando a gente se cala, querido, a gente fica doente. Uma pessoa que não consegue se abrir, não consegue botar para fora as suas dores, as suas feridas, os seus traumas, as suas melancolias, ela adoece. Muita gente hoje sofre de depressão, angústia, tristeza profunda, porque não consegue se abrir, não consegue botar para fora. E aqui no reencontro você vai ser o tempo todo. Nesses 3 dias você vai ser encorajado a botar para fora. Botar para fora com Deus e botar para fora com os líderes que aqui vão estar trabalhando. Vai ter momentos que você vai ser encorajado a desabafar com um líder. Você vai procurar um pastor, uma pastora, um líder. Todas as pessoas que vão estar trabalhando aqui são pessoas capacitadas. E você vai ser encorajado a procurar uma dessas pessoas e botar para fora a dor que de repente está encasgado aí. Você vai sair desse lugar curado. Amém? Quando a gente está ferido, machucado, nós temos a tendência ao isolamento. Mas o isolamento, por um tempo, queridos, até é bom. Quando a gente está muito ferido, Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe que muitas vezes a gente tem a necessidade de ter um tempo de solitude. E solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você tira um tempo para passar a sós com Deus. Você vai, sabe, vou tirar um final de semana só eu e Deus. Você se tranca lá no quarto para buscar o Espírito Santo. E aí não tem nada de errado. A solitude ela é saudável. Passar tempo com Deus é saudável. Agora a solidão, quando eu me isolo de todo mundo, é perigoso. O ser humano não foi criado para viver isolado. A gente foi criado para se relacionar, para ter amizade, para andar em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nós fomos criados para se relacionar, para ter muitos amigos. Amém? Então Deus não quer ver a gente isolado.
Só que às vezes as feridas, os traumas, as guerras, as lutas nos isolam. A gente não quer que as pessoas conheçam as nossas dores, a gente não quer que as pessoas conheçam as nossas mazelas. A gente fica pensando, o que vão pensar de mim se eu abrir um pouquinho da minha história? Pessoas que vivem em Lodebar, na terra do silêncio, muitas vezes por fora, estão muito bonitinho, né? Que nem as fotos que você vê lá no Instagram, né? Principalmente quem usa filtro, né? É tudo bonito, ninguém vê foto feia no Instagram, né? Mas por dentro, muitas vezes, aquelas pessoas que estão lá postando uma fotografia de uma festa, uma fotografia de uma balada, uma fotografia de um grande acontecimento, elas estão sorrindo por fora, mas por dentro, muitas vezes, estão quebradas. Assim somos nós, muitas vezes sorrindo por fora, mas por dentro estamos secos, por dentro estamos despedaçados, estamos quebrados, estamos frágeis. Por fora, nós aparentamos uma fortaleza, mas por dentro somos como crianças feridas emocionalmente, aleijados nos nossos sentimentos. Quem aqui nunca pensou, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu realmente eu nasci para ser pobre? Quem aqui já teve esse tipo de pensamento? Não precisa levantar a mão, né? Era mais ou menos como Mefibosete estava se sentindo, um Zé Ninguém. Eu não sou nada. Quando somos feridos, ferimos para nos proteger. Normalmente uma pessoa ferida, ela fere, queridos. A arma de defesa de uma pessoa ferida é ferir o outro. Uma pessoa ferida muitas vezes se fecha no seu mundinho, se trancafia no seu mundinho, não se relaciona, se tranca na sua caverna e vive na caverna. Características de quem está em Lodebar, características de quem está vivendo na cidade do silêncio. Normalmente cria um muro de proteção, se torna grosseira, insensível, ira incontrolada, medo, vergonha, tristeza de espírito, timidez, imaturidade emocional, amor aspirador. Amor aspirador. A pessoa tem uma dependência excessiva do outro, ela vive um amor que sufoca. Já viu alguém assim? Que tem um amor aspirador? Ela chega a te sufocar. Ela tem uma dependência excessiva do outro, não sabe viver sem o outro. Tem mãe que tem esse amor aspirador pelo filho, né? O filho tem um amor aspirador pela mãe, ou às vezes a namorada tem um amor aspirador pelo namorado. Não sabe viver sem aquela pessoa, chega a ser algo doentio. Isso não é saudável. Tudo que é em excesso não é bom. Insegurança, autorrejeição, a pessoa mesmo se exclui. Ela se exclui das rodas sociais, ela se afasta das pessoas. Autoimagem negativa, falta de identidade, sem personalidade, muda de opinião para ser aceito. Às vezes, amado, quando nós somos altamente feridos, com medo de ser rejeitado, com medo de não ser aceito pela sociedade, a gente muda de opinião. Até então você tinha uma opinião firme num determinado assunto, você estava posicionado num determinado assunto, a tua opinião era essa, você estava convicto do seu posicionamento, mas aí de repente, para não perder amigos, para não ser rejeitado, para não ser marginalizado, você então muda de opinião. Uma pessoa que vive em Lodebar, ela enxerga tudo com seus óculos emocional ferido. Critica tudo e a todos. Tem incapacidade de amar e de aceitar ser amado. Não sonha, não tem planos para o futuro. Uma pessoa ferida emocionalmente, normalmente ela não tem mais sonhos. Ela não tem planos para o futuro, ela não cria planos, ela não tem nada planejado.
É aquela história da vida, né, da letra da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pessoa não planeja nada, não sonha com nada. O que acontecer tá bom. Para mim tudo tá bom, né? Ela vive uma mediocridade. O que é mediocridade? Né? Viver na média. Ela não sonha em algo mais. Ela não acredita que Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para os seus filhos. Ela não pensa assim, ela pensa que ela é um coitado que nasceu para sofrer, para ser pobre, miserável e desgraçado. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus quer nos arrancar desse local, amém? Ele quer nos levar para esse lugar onde a gente vai conseguir se abrir, desabafar, chorar, tirar o nó da garganta. Quem aqui já carregou um nó na garganta? Quem aqui já teve um nó na garganta? A palavra de Deus fala de um personagem na Bíblia chamado José. José que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E ele ficou muito tempo como governador no Egito, longe da sua família, até o dia em que ele novamente se encontrou com a sua família, que foi no Egito buscar comida. E chegou o dia em que José, ele se revelou para os seus irmãos, que achavam que ele estava morto. E Deus tinha criado um plano para José. José tinha sido separado por Deus para alimentar toda a sua família, que viria 7 anos de escassez no Egito, 7 anos de vacas magras. E Deus tinha um plano na vida de José, ele ia alimentar todos os seus irmãos. Mas quando ele se revelou para os seus irmãos, a Bíblia diz que o choro de José foi ouvido por todo o Egito. Imagina o grito que estava preso na garganta daquele jovem. Imagina a dor que ele tinha, né, por ter sido rejeitado pelos seus irmãos, abandonado pelos seus próprios irmãos. Imagina também a dor de Mefibosete. Alguém que nasceu para governar e agora estava paralisado pelas circunstâncias da vida. Mas um dia o rei Davi, que aqui é uma figura do nosso Jesus, o Rei dos Reis, se lembrou: existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Existe alguém da descendência de Jonatas que eu possa abençoar? Eu quero trazer para comer na minha mesa. Davi havia feito aliança com Jonatas. Davi havia prometido para o pai de Mefibosete que ele ia cuidar da sua descendência. Então Davi manda chamar Mefibosete para comer na mesa com o rei. E aí então, imagina na sua mente, querido, queria que você imaginasse Mefibosete paralítico entrando no palácio real. Você consegue imaginar? Entrando no palácio real, e ali na mente dele já vai retomando, né, as raízes onde tudo começou, as memórias da infância, do tempo que ele viveu no palácio. Quando Mefibosete chega diante de Davi, o rei de Israel, o novo rei de Israel, Davi convida Mefibosete para se assentar à mesa. E ele fala, né, quem sou eu? Eu sou apenas um cão morto. Quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor se lembre do teu servo? Muitas vezes a gente se sente assim, né? Um cão morto, alguém sem valor, alguém que foi marginalizado, alguém que foi desprezado pela sociedade, alguém que ainda nunca reconheceram o teu real valor. De repente você tem um emprego hoje, mas não é o teu emprego dos teus sonhos. De repente hoje você tem uma empresa, mas não é a empresa dos teus sonhos. De repente você está numa condição hoje, mas não é o que você realmente gostaria de ser ou fazer. Você está naquela condição porque é o que sobrou para você, é o que você alcançou. Eu pergunto para você na noite de hoje, né? Quem nos derrubou? Alguém derrubou você também? Assim como aquela babá, no momento de pressa, de velocidade, de correria, né? Toma cuidado com a pressa. Já diziam os antigos, né?
O apressado come cru. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Toma cuidado com a pressa. Pressa é perigoso. Já diziam os antigos, né? Pressa é inimigo da perfeição. Tem alguém que te derrubou, alguma coisa aconteceu na sua vida que também te feriu, te machucou, te paralisou. É muito comum uma pessoa nessa condição enfrentar o desânimo, a resistência, sentimento de vingança, ódio e até mesmo justiça própria. Quando nós somos vítimas de algo trágico, como foi o caso de Mefibosete, nós tendemos a desenvolver esses sentimentos, sentimento de desânimo, sentimento de resistência, ficar mendigando amor, vingança, ira, sentimento de justiça própria, querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas assim como Davi convidou Mefibosete para sentar na mesa do rei, nessa noite Jesus nos convida também para entrar na sua presença. Na verdade, você já está na presença dele. Mas ele vai convidar você nessa noite a, de fato, mergulhar na sua glória. Pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. É o que diz a Bíblia em Isaías 53. E o nosso Jesus, que é tão rico em amor e compaixão, assim como Davi teve compaixão de Mefibosete e convidou ele para sentar na mesa com o rei, Jesus, na noite de hoje, ele te convida também para sentar na mesa com ele. Ele quer sarar as nossas feridas. E eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos. E eu queria, em poucas palavras, contar para você uma pequena história. Houve um outro momento na história de Israel, no reino de um rei chamado Assuero, aonde o povo hebreu estava debaixo de um decreto do rei, por causa de um homem chamado Amã, que instigou o rei a assinar um decreto de morte para com todo aquele povo hebreu que estava servindo no reino do rei Assuero. Um homem chamado Mardoqueu, que vivia no palácio, que tinha uma sobrinha chamada Esther. Ele comunica a sua sobrinha, que tinha sido colocada, tinha sido levantada no reino de Assuero como rainha, no lugar de Vasti, que era a antiga rainha desse rei. E Mardoqueu, quando sabe do decreto do rei, que o seu povo, o povo judeu, seria eliminado, ele chama a sua sobrinha Esther e diz para ela: minha sobrinha, foi assinado um decreto real, e nós todos vamos morrer. Então Esther convoca todo o seu povo para jejuar 3 dias, para orar por ela e jejuar por ela, porque ela entraria na presença do rei. Mas naquela época havia uma lei, que se alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado, morreria. Mas Esther, de maneira ousada e corajosa, ela declarou: eu vou entrar na presença do rei, vocês vão jejuar e orar por mim, eu vou entrar na presença do rei, se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci, mas eu vou entrar, e eu vou pleitear essa causa. Se o rei estendesse o cetro para Esther, ela seria aceita e entraria na presença do rei. Mas se o rei não estendesse o cetro, ela estaria sujeita à morte. Mas então o povo orou e jejuou, e Esther entrou na presença do rei, e ele estendeu o cetro.
Assim como o rei estendeu o cetro para a rainha Esther, nessa noite Deus vai estender o cetro sobre a sua vida. Assim como o rei Davi serviu um banquete para Mefibosete e convidou ele para sentar na presença do rei, o rei dos reis, o rei de toda a terra, o rei Jesus, nessa noite te convida para sentar e cear com ele. Ele quer enxugar toda a tua lágrima. Ele quer sarar todas as tuas feridas. Ele quer te libertar de todos os teus traumas, tudo aquilo que te paralisou, tudo aquilo que te trancou. Ele quer arrancar do teu coração toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a raiva, toda a dor, todo o desejo de vingança, todo o ódio, toda a ira, toda a amargura. Ele quer extirpar do teu coração, da tua alma, toda a dor. Nessa noite o Senhor te convida para cear com Ele, para sentar na mesa dEle. Aleluia. Feche seus olhos. O Senhor Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele te convida nessa noite a cear com Ele. Esse final de semana Ele vai mudar a tua história. Esse final de semana Ele vai inaugurar um novo tempo. O Senhor é aquele que apaga todas as nossas dores. É aquele que lança os nossos pecados nas profundezas do mar e se esquece. Comece a falar com Ele nesse momento. Comece a pedir ao Espírito Santo. Comece a clamar para o Espírito Santo sondar o teu coração e revelar as partes da tua alma que estão aleijadas, quebradas. Se você sentir necessidade de gritar e expor a tua dor, fique à vontade. Na cruz do Calvário, Jesus já levou todas as nossas dores. Ele sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é ser ignorado. Ele conhece a tua dor. Ele sabe tudo que você já passou. Ele sabe tudo que você está passando. Deus te convida a liberar perdão. Desde hoje à noite, Deus te convida a liberar perdão para aquele que te feriu. Libere perdão para quem te magoou. Libere perdão para quem te rejeitou. Libere perdão para quem te oprimiu. Libere perdão para quem te abusou. Libere perdão para quem não te valorizou. Libere perdão para quem não te compreendeu. Libere perdão para quem não te deu o valor que você merecia. Libere perdão para quem não te reconheceu. Libere perdão para quem te paralisou. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Jesus te convida a cear com Ele nessa noite. Comece a falar com Ele. Clame pela sua cura. Diga para Ele o que você espera dEle nesse encontro. Você vai ter uma experiência sobrenatural nesse momento. Algumas pessoas vão começar a se aproximar de você. E você vai nessa noite cear com Jesus. Ele te convida nessa noite a cear com Ele. É noite de cura para a tua alma. Aleluia. Comece a falar com Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo. Diga: cura minha alma, Espírito Santo. Cura meu coração. Aleluia. Eu quero entrar na tua presença, assim como Esther